Olá, está começando o Supercast, você já sabe, é o podcast dos supermercados, sempre trazendo temáticas que fazem a diferença no setor supermercadista aqui no Rio Grande do Norte. E hoje no episódio vamos trazer uma temática que é muito interessante para você que é supermercadista e você também que é consumidor final, porque hoje iremos falar de fiscalização no varejo, um diálogo, parceria e orientação com o Procon Rio Grande do Norte. E para isso eu vou conversar com Ana Paula Araújo, ela que é coordenadora geral do Procon, e com Oberdan Medeiros, que é subcoordenador de proteção e defesa do consumidor. Sejam muito bem-vindos ao Supercast. Obrigada, Wender. E é uma satisfação a gente estar aqui participando do Supercast, né, tirando algumas dúvidas, dialogando e falando um pouquinho, né, sobre Sim. Né, o nosso trabalho como Procon estadual. Muito obrigado. E para você que está assistindo, esse podcast ele vai trazer esse episódio vai trazer especificamente como é que é essa abordagem do Procon nas lojas de supermercados, explicar como é que elas funcionam, o que de fato é observado, mostrar como a transparência e o diálogo podem transformar esse processo em uma parceria positiva. Então vamos começar desde já perguntando aqui para você, Ana Paula, como é que funcionam essas fiscalizações pelo Procon nas lojas, o que é verificado nas lojas, nessas visitas? Isso. O Procon ele trabalha com alguns tipos de fiscalização, né? Então é importante a gente falar que muitas vezes se faz as fiscalizações temáticas, que são períodos São João, Dia das Mães, Carnaval, Páscoa, né? Então são fiscalizações temáticas. Existem as fiscalizações que elas são rotineiras, diárias, que a nossa equipe de fiscalização, né, ela está sempre buscando e fiscalizando diversas empresas, né, no intuito de realmente garantir o direito do consumidor. E existe também as provocadas por órgãos de fiscalização, como o Ministério Público, né, que muitas vezes, através de ofícios, eles demandam, né, esses tipos de fiscalização, né? Então, o que é observado, né, nessa questão em supermercados, né, atacarejos, enfim, a gente observa a questão da validade, né? Eu acho que é um ponto principal que se observa na equipe de fiscalização, a precificação, então preços divergentes, né? Se existe a precificação, a sobreposição, então produtos que são fracionados, né, também é observada a questão da validade, se ela corresponde, né, após o fracionamento. Produtos prestes a vencer, existe uma legislação que 10 dias antes de vencer, eles precisam estar separados em local visível, para que o consumidor ele possa, né, ter essa identificação diferenciada, que é uma legislação, que é a Lei 10.179 de 2017, que é observado pelos fiscais. E Oberdan, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo quais orientações que vocês, Procon, dão para supermercadistas estarem sempre preparados ali de uma forma tranquila e segura para uma fiscalização, de repente, aí do Procon. Eu acho que, Wender, é prazer estar aqui com vocês, debatendo esses temas de interesse coletivo. Mas eu acho que uma dica central para o setor supermercadista aqui do estado do Rio Grande do Norte é respeito ao direito da informação. Porque quase todo o Código de Defesa do Consumidor está centralizado na questão da informação. É um direito básico, elencado lá no artigo 4º. Então diz que o consumidor deve ter acesso a essa informação de modo claro, preciso, ostensivo. E até a forma como você informa o assunto daquele estabelecimento deve estar em consonância com a lei, porque o excesso de informação também pode trazer prejuízos àquele supermercado. Para você ter uma ideia, a omissão de uma informação relevante é tratada pelo Código de Defesa do Consumidor como crime. Previsão lá no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. A omissão dessa informação é tratada como crime. E também a informação que é colocada de forma falsa ou enganosa também é crime, com previsão de multa e de detenção, além das sanções elencadas lá no artigo 56, que variam desde a multa até a suspensão total ou parcial do estabelecimento. Então são coisas que podem ser evitadas com a informação. Isso é muito importante, a forma como está elencado. O artigo 31 traz que essas informações devem estar de modo claro, preciso e ostensivo. O artigo 4º traz como direito básico. Então,
informação é uma dica central. Atenção a preço, precificação dos produtos. Existem aí leis federais que tratam sobre essa questão da precificação, como a Lei 10.962 de 2004, então é importante que o fornecedor ou a sua assessoria jurídica tome conhecimento dessa legislação e também do Decreto Federal 5.903, também de 2004, que regulamenta essa questão da precificação, que esse preço deve ser colocado de modo ostensivo para o consumidor, parcelamento deve ser identificado, taxa de juros aplicada deve ser identificada e também ter cuidado com as legislações estaduais, como a legislação estadual 10.179, que obriga que esse fornecedor, quando o produto está próximo de vencer, ele coloque numa placa a informação contendo aquele anúncio que aquele produto está próximo ao vencimento. Sinalizando, né? E tem até as especificações, as dimensões da placa, que é uma placa 30x60, então tem que estar de modo claro e preciso no estabelecimento esse tipo de informação. Política de troca do estabelecimento também é importante que o consumidor, que o fornecedor, ele coloque de modo claro e preciso, ou através da etiqueta do produto, ou através da nota fiscal, um carimbo na nota fiscal, mas que ele comunique a sua política particular de troca. Então, tudo no Código de Defesa do Consumidor é informação. E o fornecedor que informa de modo claro, preciso e transparente para o consumidor, ele está aí à frente de muitos outros fornecedores e aí na rota de não ter nenhum problema com os órgãos de proteção e defesa do consumidor, que na verdade são parceiros né, desses fornecedores e não são esses vilões que muita gente prega, né? O PROCON tem esse papel de harmonizar essas relações de consumo, de reequilibrar essas relações que já nascem naturalmente desiguais. O consumidor é a parte mais frágil dessa relação de consumo e o PROCON quer apenas equilibrar essas relações. Informação é tudo, né? Ana, eu queria que você explicasse para a gente, falando em informação, quando fala em informação, comunicação, a gente fala também em educação. E aí está tudo interligado. E de que forma que o PROCON tem atuado para que as fiscalizações elas sejam também ações educativas e não apenas punitivas? Como é que tem sido essa atuação de vocês? Eu falei sobre as fiscalizações de serem temáticas, rotineiras, e também existem as fiscalizações educativas, né? Então, na intenção de realmente orientar, de informar, de educar. Antes a gente fez uma operação, Dia dos Namorados, e antes a gente fez também visitas informativas. Então, a equipe de fiscalização, ela fez também esse trabalho educativo para que a gente, digamos, não reiterasse nos mesmos problemas ou nos mesmos descumprimentos ao Código do Consumidor. Então, sempre a gente vem buscando fazer, né? Na Páscoa também fizemos, antes da operação de Páscoa a gente fez uma semana de fiscalização educativa, então a gente busca realmente ter esse papel, né? Como disse o Oberdan, e é importante a gente frisar, o PROCON ele não é punitivo, não é apenas punitivo, né? A gente tem um papel de educar, de informar e, acima de tudo, de garantir o direito do consumidor. Perfeito. E ações também como essa que nós estamos fazendo aqui, um bate-papo desse esclarecedor, contribui muito para isso. Isso. Imagino eu. E eu queria que você explicasse, queria que você trouxesse para a gente qual é a importância dessa parceria, né, na visão do PROCON com entidades como a Surne, para que as informações circulem exatamente de uma forma clara e que todos saiam ganhando, né? A Surne é uma entidade, ela é importante, né, para que a gente possa estreitar o diálogo, né, os supermercados, atacarejos, atacados, e a Surne ela é importante porque ela faz esse quanal de diálogo, traz a vivência dos supermercados para que a gente possa estar buscando também, né, essa qualificação, essa capacitação. A entidade, inclusive, desde 2017, vem fazendo, né, alguns programas em conjunto com o PROCON estadual. Então, a importância disso é de realmente estreitar, de que a gente possa dialogar, a gente possa buscar atualizações da legislação estadual, né? Então, é de poder realmente ter esse estreitamento de diálogo. E agora aquele momento do perguntaram para você, as pessoas mandam perguntas e aí a gente se reporta aqui e vocês respondem em cima dessas perguntas. A
primeira vai ser para você, Alberdan. Eu queria que você respondesse a seguinte pergunta. Se um supermercado tiver dúvida ali durante a fiscalização, é possível esclarecer com a equipe do PROCON na hora? Sim, o PROCON justamente visa levar a educação para a harmonia, né, dentro dessa relação de consumo. Então, se é importante que os supermercados procurem preventivamente o órgão, né, para evitar, por exemplo, de uma constatação flagrante de um crime contra as relações de consumo. E sempre que um supermercado ele busca o PROCON, ele terá o apoio do PROCON para se capacitar em relação à legislação e se adequar à legislação consumerista vigente, para não incorrer nessas práticas nocivas e abusivas ao consumidor. Mas o PROCON tem esse papel muito importante de educar. Então, como já foi dito aqui por Ana Paula, essas fiscalizações educativas que a gente faz visa justamente isso, capacitar os supermercados, seus gerentes, seu corpo de trabalho, para que eles não incorram em práticas danosas ao consumidor. Mas a gente tem sim essa abertura para o setor. Sempre que algum gerente ou algum supermercado tiver alguma dúvida, ele pode procurar as unidades de atendimento do PROCON ou os canais de atendimento alternativos que o PROCON tem para dirimir essas dúvidas, para evitar justamente uma infração à legislação consumerista vigente. Eu ia perguntar exatamente isso. Se o supermercadista, o lojista tem de repente alguma dúvida sobre legislação, o que é que ele pode fazer, o que é que ele pode recorrer, quais canais, quais meios. Então você falou, tem alguns canais disponíveis, né? Inclusive nas próprias centrais do cidadão também é uma maneira, né? Isso. Na verdade, estamos disponíveis para esse diálogo, né? Então, intermediado pela associação, para que a gente possa levar a qualificação e aí diferentes setores do PROCON, né? A parte de fiscalização, a parte de dosimetria, né? Enfim. Mas também temos os canais, né, através do telefone, né, que é o 98646-6432. Né? Temos também um e-mail que é para a parte de atendimento, que é atendimentoproconrn@gmail.com. Estamos na secretaria, que é a secretaria no centro administrativo, a Sengide, e também estamos nas centrais, né? O PROCON ele é descentralizado, então hoje nós temos 3 centrais do cidadão, que é no Alecrim, Zona Sul e na Zona Norte, né? Existe a possibilidade de abertura de uma nova central na Zona Oeste, que vai ser na rodoviária. Temos também centrais em vários municípios, né? Então a gente tem central de cidadão Currais Novos, Siridó Currais Novos, Caicó, Trairi, temos Santa Cruz. Sim. Então em várias cidades, são 12 ao total, né? Mossoró, para que a gente possa realmente tá levando, além do atendimento, mas também sendo canal, né? Para que os supermercados eles também possam nos procurar através dessas centrais. Mas sempre eu acho que a importância de talvez intermediado pela associação para que a gente possa, né, envolver, né, os setores do PROCON, né, e aí a gente fazer capacitações, orientações de forma mais coletiva. E agora é uma pausa para os patrocinadores. Nós estamos hoje aqui com o Sincovaga, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Rio Grande do Norte, que além do seu papel institucional, atua diretamente na defesa do setor supermercadista e é responsável pela Convenção Coletiva de Trabalho em todo o estado. Quem também está conosco é a Confiança e Benefícios, que é especializada em seguros empresariais, gestão personalizada e acompanhamento contínuo. Soluções que cuidam do seu negócio e dos seus colaboradores. Também a Doutor Estágio, uma empresa especializada em soluções de RH, atuando desde 2015 no setor supermercadista com a missão de formar a nova geração do varejo. Esses são os nossos patrocinadores. Desde já agradecemos por estar conosco aqui em mais um episódio do Supercast. Muito obrigado, Sincovaga, Confiança e Benefícios e Doutor Estágio. E continuando, Ana, você já pontuou no começo sobre os pontos mais observados na fiscalização. Existe alguma mudança recente na abordagem, alguma implementação, alguma atualização? O PROCON ele intensificou a questão da fiscalização no sentido que está muito
atuante a fiscalização, tivemos algumas modificações dentro da secretaria, né? Então, tanto desde a coordenação geral até a coordenação nessa parte de fiscalização, que é uma subcoordenadora. Então, essa cara nova, né, da secretaria, né, e dos setores fizeram com que intensificássemos a questão da fiscalização. Então, hoje a gente tem uma fiscalização muito mais atuante e que eu acredito ser muito bom, porque ela faz com que, além de estar orientando, estar educando e estar mesclando entre tipos de fiscalizações, mas ela está conversando e dialogando muito mais nos estabelecimentos, né? Então, eu acho isso muito positivo, né? Então, hoje ela está bem mais atuante e buscando realmente ter esse papel, né? De poder levar informação e também dialogando no sentido de que, né, alguns erros eles precisam ser corrigidos. Sim, Alberdan, tem algum complemento? Do ponto de vista da legislação, em 2021 foi editada uma lei federal para complementar o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 14.181 de 2021. Em julho, essa lei começou a valer e ela trouxe, em relação a essa matéria de fiscalização, de informação, de precificação, aquilo que a legislação intensificou mais ainda que a legislação já trazia, especialmente no que tange a publicidade voltada ao público idoso. Então, essa lei trouxe um cuidado maior dos supermercados, das instituições financeiras, para evitar justamente a prática da venda velada em cima do consumidor e, por conseguinte, a questão do superendividamento. Então, essa atenção maior à publicidade, as especificações das formas parceladas, taxa de juros aplicada, esse detalhe maior no valor daquele produto ou serviço que aquele fornecedor está dispondo no mercado de consumo, essa lei trouxe esse robustecimento acerca dessa informação. Sim. Que é a Lei 14.181 de 2021. Então, em relação à publicidade, esse tipo de publicidade abusiva em cima do consumidor, que por conseguinte gera a prática de venda velada, é totalmente vedada por essa complementação com a defesa do consumidor. E a gente espera inovar ainda uma legislação complementar ao Código de Defesa do Consumidor, para complementar o Código de Defesa do Consumidor, que é na questão de comércio eletrônico. A gente ainda não tem uma legislação específica. Um ponto importante, né? Muito, muito importante, porque depois da pandemia, sobretudo, muitos fornecedores dispõem do mercado de consumo de seus produtos através de canais online, né, canais virtuais de venda. E esse tipo de canal não se exime da aplicabilidade das normas consumeristas vigentes. Então, a mesma lei que vale para o fornecedor físico, vale também para o fornecedor online, o fornecedor virtual. Mas a gente não tem uma legislação específica que complemente o Código de Defesa do Consumidor, especificamente com relação ao comércio eletrônico. São duas coisas que a gente sempre diz. Onde a gente poderia evoluir nisso aí? 2 pontos. Legislação complementar de comércio eletrônico e publicidade abusiva, que a lei do superendividamento já trouxe, mas a gente espera que seja mais tocado nessa matéria por parte de uma legislação específica complementar. Aí muitas pessoas dizem, mas o Código de Defesa não é completo? O Código de Defesa é uma das normas mais robustas do mundo. O problema é que a nossa legislação é de 1990. E o advento da plataforma do www no Brasil, por exemplo, começou de 93 para cá. Então, a norma já estava sendo consolidada. Então, esses canais alternativos de venda, de mercado de consumo, a gente ainda não tinha quando o Código de Defesa foi promulgado. Então, a gente precisa não tirar o que já foi conquistado, mas de complementar o Código de Defesa nesses pontos centrais. Eu acho que comércio eletrônico e publicidade abusiva são 2 pontos muito fulcrais para a defesa do consumidor. Ana, você estava falando também nos bastidores sobre uma atualização, uma capacitação, né, que está para ocorrer. Queria que você falasse um pouco sobre ela e a importância. Isso. Inclusive, eu queria só um ganchinho aqui no que o Alberdan falou sobre a nossa lei, né? Inclusive, a nossa legislação ela é tratada do ano de 97, né? Então, precisa dessa atualização, né? Então, eu acho que é algo que também precisa caminhar junto com essa atualização. Nós estamos fazendo alguns seminários, né? De capacitação de servidores mais aberto a estudantes, pessoas interessadas no assunto, que é uma capacitação relacionada ao pró-consumidor, que é o nosso sistema nacional
né? Aquele cidadão quando procura, aquele consumidor quando procura com alguma queixa, o atendimento ele é inserido num sistema nacional. E nesse sistema nacional a gente precisa realmente dessa qualificação voltada para o pró-consumidor. E aí, com palestras com algumas instituições, tirando dúvida, como a Anatel, como a Anvisa, tirando dúvidas, né, do papel de cada instituição, né, para que se possa realmente, Defensoria Pública, né, Ministério Público, para que se possa tirar a dúvida dos nossos atendentes, mas isso é aberto, né, para que outras pessoas possam participar. Vai acontecer no final desse mês, inclusive, né, saber o que é que está sendo discutido e rediscutido a nível nacional, porque os palestrantes eles vêm da Secretaria Nacional, vêm de Brasília, para que se possa realmente trazer o que é que está acontecendo a nível nacional. Falando em atualização também, nós temos o programa de Olho na Validade, que ele está para ser relançado. Queria que você explicasse de forma direta como é que ele funciona, qual é o objetivo dessa ação e tem previsão para ele passar a voltar aí? Isso, o programa de Olho na Validade é um programa, né, em parceria com a Surne, né, e esse programa ele iniciou em 2013, 2017, mas a importância dele é porque transfere para a população essa fiscalização para que a população ela possa estar de olho na validade, né? Então, ela observa aquele produto dentro do supermercado que esteja que tenha passado a validade e ela recebe gratuitamente um produto, o mesmo produto ou similar. Então, é um programa que é importante porque faz com que o cidadão ele possa estar fiscalizando conjuntamente, porque ele recebe gratuitamente o produto, ajuda o comércio, né, aos supermercados nesse controle, e todos saem ganhando. Então, uma forma resolutiva, né, ali já de sanar uma problemática. Né? E o PROCON, ele é importante porque, além desse relançamento, você traz uma divulgação maior desse programa, que ele é importante, né, e que acontece em outros estados e que o estado do Rio Grande do Norte já acontecia e que a gente agora relança, né, faz esse novo termo, né, juntamente com o governo do estado, com a secretaria, para que a gente possa, né, dar essa visibilidade maior e que a população ela possa participar. Quais são as expectativas? Tem alguma previsão? Olha, a nossa expectativa é o quanto antes estar fazendo essa reassinatura desse termo, né, esse relançamento, e aí fazendo uma ampla divulgação com os meios de canais, o meio de comunicação, né, utilizando, né, a estrutura institucional do Estado junto com a Surne, porque é uma parceria, né, para que a gente possa divulgar amplamente, né, e a gente fazer esse grande lançamento. Hoje eu estive aqui conversando com Ana Paula Araújo, que é coordenadora geral do PROCON Rio Grande do Norte, com Oberdan Medeiros, subcoordenador de proteção e defesa do consumidor. É uma temática tão importante, é tanta coisa boa, é tanto conhecimento que a gente tem que trazer aqui, que tem que gravar um segundo episódio, porque o nosso tempo, infelizmente, já acabou. Mas acho que foi um bate-papo que vai fazer a diferença para o supermercadista, para você que está nos assistindo, porque são talvez dúvidas que pairem aí na sua mente, né? Na mente da população, do consumidor final, que é quem a gente quer alcançar no fim das contas. E eu só tenho a agradecer, Ana Paula, Oberdan, por vocês estarem aqui batendo um papo aqui no Supercast. Eu que agradeço e deixo aqui o PROCON à disposição para que a gente esteja sempre tirando dúvidas, fazendo esse papel educativo, né, e participando de boas ações como essa. E é sempre uma grata satisfação. Parcerias com a Surne, de qualquer natureza, a gente está sempre presente. Então, consumidor e fornecedor que tiver qualquer dúvida em relação ao seu direito ou ao seu dever, buscar o PROCON sempre. Vamos deixar aqui o contato que eles mencionaram ao longo do episódio, contato telefônico e também um e-mail, para caso você tenha alguma dúvida sobre legislação ou qualquer outra dúvida referente ao direito do consumidor, possa entrar em contato com o PROCON Rio Grande do Norte, tá bom? Muito obrigado e vocês já sabem, nós nos encontramos no próximo episódio do Supercast.